pessoal, professora Thalita Xavier aqui com vocês, animadíssima para mais uma aula incrível de redação para a Polícia Penal do Espírito Santo. E hoje a gente tem o Vale Tudo Polícia Penal do Espírito Santo. E aí eu preparei uma aula muito especial para vocês sobre redação, com muitas técnicas simples e ao mesmo tempo práticas, para que você consiga adquirir uma excelente nota na redação. Tá bom? Então vamos lá. Polícia Penal Espírito Santo, estamos juntos aí, né? Prova chegando e a gente já tá animadíssimo aqui para essa prova que virá. Bora lá. Aí nós temos algumas informações, né? Mais como um modo de revisão para vocês aí. A banca IDECAP, né? 600 vagas, mais cadastro reserva. A remuneração 5.631,16, mais adicionais. Escolaridade médio. A data da prova tá chegando, galera. Dia 30 aí. Tem TAF, redação sim, prova de títulos não. E a idade 18 anos, né? Um concurso aí para todos acima de 18 anos que quiserem participar. Bora lá? Aqui vale ressaltar, né, que o Vale Concursos ele tem a preparação completa, não só para esse concurso, mas para vários outros concursos nas carreiras policiais, das carreiras policiais. E fica aí o nosso convite. Eu sou a professora de redação do Vale Concursos, gravei as aulas específicas, gravo as aulas específicas de redação e é um prazer sempre estar aqui e falar bem desse projeto Vale Concurso que tem levado muitos estudantes a alcançar a aprovação. Tá? Muito feliz por estar aqui com vocês. Nesta aula você vai ver, olha quanto conteúdo nós temos aqui, galera. Características da redação exigidas no concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Perfil da proposta de redação Polícia Penal Espírito Santo e IDECAP, característica dos textos motivadores, coletânea de textos. Aqui eu quero ressaltar para vocês, quando eu falar texto motivadores ou coletânea de textos, é a mesma coisa, tá, gente? A sua prova, ela traz textos motivadores. Coletânea de textos é a mesma coisa. São aqueles textos que vêm antes do tema da redação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, tá bom? Então, bora lá. Estrutura geral da redação Polícia Penal do Espírito Santo. Ao longo das nossas aulas, né, não só do YouTube, mas do curso também, eu falei muito sobre essa estrutura. Como eu vou trabalhar com vocês hoje um modelo completo de redação, eu vou fazer uma revisão rápida sobre essa estrutura, perfil, nota máxima e DECAP, para a gente ter aí uma nota excelente na redação. Formas de se inspirar na coletânea de textos para aplicar na sua redação e modelo completo de redação nota máxima Polícia Penal do Espírito Santo. Tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês qual foi a minha inspiração para essa aula. Eu pensei assim, me coloquei no papel de concurseira, como eu fui há muitos anos também. O que eu gostaria de aprender nessa reta final para o meu concurso em redação que, de fato, eu vou conseguir aplicar daqui a alguns dias? O que eu vou conseguir aprender de novo e que, de fato, eu vou conseguir aplicar daqui a alguns dias de prova? Então, o meu pensamento foi esse. E o que você tem na sua prova, o único conteúdo que você tem na sua prova e que fala sobre e te explica são os textos, fala sobre, te explica. O tema são os textos motivadores, a coletânea de textos. Logo, o meu pensamento foi, por que não trabalhar com os meninos um pouco a forma de se utilizar a coletânea de textos a seu favor? Então, o meu objetivo, a minha proposta hoje aqui é pensar um pouquinho essa coletânea de textos para que eu tenho certeza que estará presente na prova de vocês. A prova de vocês não especifica se será um texto, se serão 2 textos ou 3. No entanto, como o perfil de prova de redação do IDECAP com textos motivadores, eu acredito que a prova de vocês também terá pelo menos 2 textos motivadores. E cabe a nós saber utilizar esses textos motivadores a nosso favor na nossa produção textual. Modelo completo de redação. Bora lá. Algumas características aí exigidas no concurso da Polícia Penal do Espírito Santo.
O texto ele é dissertativo, pode considerar aí dissertativo argumentativo. Por quê? Porque na sua grade de correção, que está no seu edital, são considerados critérios como aprofundamento da argumentação, desenvolvimento do argumento. Então, esses critérios nos dizem que eu quero um dissertativo argumentativo, tá? O tema não tem especificação. A sua banca ela não fala se vai ser um tema pertinente ao cargo, se vai ser um problema social contemporâneo. Então, de novo, né, eu preparo o meu estudante para escrever sobre qualquer tema. E com você também não foi e não será diferente, tá? Bora lá. Extensão 20 a 30 linhas, né? Muito comum, quase que padrão. Terá textos motivadores. Eu vou te falar que tem textos motivadores por causa da folha padrão anterior aos textos motivadores que está presente na sua prova. A folha padrão anterior é essa daqui. E se você pegar o tópico 4, aqui ó, o tópico 4, a redação não deverá apresentar cópia de questões da prova ou dos textos motivadores. Então, essa folha, né, essa página, ela é uma página padrão anterior aos textos motivadores e depois o tema da sua redação. Então, considerando essa página padrão e as várias outras propostas de redação que eu já estudei do IDECAP, tem sim textos motivadores. Geralmente o IDECAP ele traz 3 textos motivadores. Gente, isso é muito bom. A prova ela está te dando um tema e ela está te explicando o tema. Isso é muito, muito, muito bom. Existem provas que trazem, às vezes, apenas um contexto para o tema, um texto bem pequeno, e depois já pede para você o que você tem que escrever. Não, o IDECAP ele já contextualiza. Isso é bom demais. Tá? Vamos aprender a trabalhar essa proposta de redação a nosso favor, tá? E aí, voltando aqui para as características, né? Terá textos motivadores, valor de 40 pontos, lembrando que só a redação vale 40 pontos e todas as outras questões objetivas valem 60 pontos, né? Então eu tenho uma prova de redação com peso muito grande no seu concurso. Tem que ter esse olhar diferenciado para redação, tá? E a banca definida e IDECAP aí. Essa página, ela é anterior à sua proposta de redação. Eu não vou fazer a leitura com vocês, tá? Porque ela é só para vocês saberem que ela vai aparecer lá. Eu recomendo que vocês façam uma leitura dessa página com muito cuidado, tá? Então tenham cuidado na hora que você pegar a sua redação de fazer a leitura. Não tem nada aqui diferente do que eu já falei com vocês ao longo das aulas ou do que está no edital. Não tem nada diferente aqui, mas às vezes como um aspecto revisional, né? De ter o cuidado de fazer a leitura, tá bom? Continuando aí, eu peguei aqui uma proposta de redação que foi um concurso, tá aqui, ó, da Prefeitura Municipal de Aracruz, né, também em Espírito Santo, de 2003, tá? Eu sempre pego propostas recentes, porque nós sabemos que o perfil da banca, ele muda um pouco ao longo do tempo, né? Então eu gosto de trabalhar com propostas mais recentes. O que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês como que eu posso utilizar os textos motivadores para me ajudar na minha produção textual. A sua prova já está aí e isso é extremamente importante. E vale ressaltar que as técnicas sobre as quais eu vou falar com você aqui, elas não são apenas para a Polícia Penal do Espírito Santo. Redação, que tem texto, proposta de redação de qualquer concurso, que tem texto motivador, você pode aplicar essas técnicas que nós vamos conversar aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Então, assim, são técnicas, eu posso falar gerais, né, que você pode aplicar aí para ajudá-los na produção, tá? O tema desse concurso foi escola como um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão, ok? Vocês vão ver que nós temos 3 textos motivadores, tá vendo? São 3 textos. O que eu recomendo você? Quando você abrir a sua redação, você vai olhar a primeira coisa, os textos motivadores.
passa o olho nos textos motivadores, ó. Passa o olho. Quantos textos eu tenho? Ah, eu tenho 3 textos motivadores. Ótimo. Já vai lá no tema. Olha ele aqui embaixo. A sua banca traz, né, como padrão, o tema embaixo dos textos motivadores. E aí eu falo para você, leia o tema primeiro, para você saber com qual foco você vai ler os seus textos motivadores. Então, leia o tema primeiro. A primeira coisa que eu faço é leitura do tema. Agora sim, eu vou ler os textos motivadores que vão me ajudar a produzir a minha redação. Texto 1. O que é diversidade no ambiente escolar? Eu não vou fazer a leitura com vocês de texto inteiro, não, tá? Não vou fazer. Vou fazer a leitura apenas de um trecho para mostrar a aplicabilidade dessa técnica. Primeiro momento que nós vamos fazer aqui, né, juntos, vai ser a abordagem completa do tema e sinônimos, tá? Quando você faz a leitura do texto motivador, o texto motivador, ele fala sobre o tema que está ali, certo? Que a banca pediu para você escrever. O texto motivador, ele fala sobre isso. Ou seja, ao longo dos textos motivadores, você terá contato com vários sinônimos do tema. Então, muitas vezes, o menino escreve 30 linhas e ele fala comigo assim, Thalita, eu repeti muito tema. É natural você repetir, porque é sobre ele que você tem que falar. Aliás, repita o tema. Só que não é legal, inclusive essa variedade vocabular, ela está como critério de correção na sua grade. Não é interessante você ficar repetindo palavras no seu texto. Mostra pobreza vocabular. Não é. Então, o que eu faço? Eu vou lá nos textos motivadores e utilizo de vários sinônimos que estão nos textos motivadores. Tá vendo? Esse daí já é um aspecto positivo do texto motivador. Gente, eu passo até mal quando o menino fala comigo que fez a redação sem ler o texto motivador. O texto motivador, ele também direciona a discussão textual, tá? Uma vez nós tivemos um tema que foi sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil. Muitos estudantes falaram sobre o trabalho infantil na televisão. Só que, na verdade, o tema falava sobre como a publicidade, a propaganda influencia o consumo pelas crianças. Como que ela incentiva o consumo nas crianças. Tá? Então, assim, a pessoa, sem ler o texto motivador com muito cuidado, com muita atenção, acaba tangenciando o tema. Então, toma cuidado nesse sentido. Tem que ler texto motivador, sim. Eu sempre falo que tudo que está na prova é pertinente. Se não fosse pertinente, não estaria na prova. Tá? Então, não faz sentido a banca colocar para você textos motivadores se eles não fazem sentido para a sua produção textual. Tá? Elas já sabem que o texto motivador, a banca já sabe que o texto motivador, ele é como um meio de inspiração para escrever o texto. Tá bom? Então, vamos lá. Quando você pega aqui, pega sinônimos, vários sinônimos do texto motivador, isso te ajuda a focar o tema e isso te ajuda também a garantir a abordagem completa do tema, tá ok? Então, assim, texto motivador para te ajudar com sinônimos e abordagem completa. Nós também temos repertórios. Você pode colocar algum repertório do texto motivador na sua redação. O que eu falo com você é para você não copiar. Isso está lá naquela folhinha, naquela página que eu mostrei para vocês, ó. Tá aqui, ó. A redação não deverá apresentar, aqui fala, cópia dos textos motivadores. Então, você não pode copiar, mas nada te impede de se inspirar, de parafrasear, tá bom? O uso de argumentos também, eu vou mostrar para vocês que eu tirei do meu texto, eu tirei um argumento também do texto motivador e algumas reflexões, algumas consequências do problema, tá? Então, você pode tirar esses elementos aí e também
por que não, né? Você pode criar algumas outras estratégias de como utilizar o texto motivador, tá? E ele tá aí, é para você se debruçar sobre ele mesmo e utilizar. Então, vamos fazer algumas leituras aqui para a gente poder ver o que poderia ser, né, utilizado de forma bem produtiva aí na sua produção textual. O que é diversidade no ambiente escolar? Então, ó, eu tenho um ambiente escolar. Se eu quero, por exemplo, me referir à escola, já tem um sinônimo. Eu vou precisar escrever escola o tempo inteiro? Posso colocar ambiente escolar. Lembrando que você tem que marcar os elementos principais do tema. Quais são os elementos principais do tema que eu tenho aqui? Eu tenho escola, eu tenho espaço, eu tenho multiplicidade, diversidade e inclusão. Esses elementos, então, eles são pertinentes e devem ser utilizados ao longo de todo o texto. Vamos lá. Instituições de ensino. Opa! Outro sinônimo para escola. Outro sinônimo. São ambientes sociais. Ambientes sociais para espaço. Olha que legal. Multifacetados. Eu poderia falar ambientes sociais multifacetados para se referir ao próprio espaço de multiplicidade da escola, onde a criança e o adolescente aprendem a interagir com pessoas diferentes e constroem valores que vão guiá-los até a fase adulta. Ou seja, o tema tem como foco os estudantes, né? Ok? Thalita, mas é óbvio que o tema tem como foco os estudantes aqui. Não, aqui não fala isso. O tema poderia ter como foco, talvez, os funcionários, colaboradores, né, servidores públicos. Poderia ser, ué. Eu trazer que a escola é esse espaço para quem, por exemplo, vai trabalhar lá, sendo um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão. Tá? Inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, dentro do ambiente escolar. Então, não necessariamente. Eu não tinha dúvidas de que era isso, acredito que você também não. Mas o texto motivador, ele reforça isso para você, tá bom? Aprendem a interagir com pessoas diferentes. Olha só, quando eu falo de diversidade, pessoas diferentes. E constroem valores que vão guiá-los até a fase adulta. Porém, para que se possa aproveitar ao máximo esse processo, professores, gestores e toda a equipe escolar precisam se comprometer com a questão da diversidade na escola. Na hora que eu li isso aqui, professores, gestores, eles têm que se comprometer. Você já pode pensar em argumentos aqui, galera. Vou pensar em argumento. Eu posso falar por exemplo, da formação para a diversidade insuficiente. Será que, de fato, esses professores, eles têm uma formação continuada ao longo do ano todo para falar sobre diversidade e inclusão? Eu, enquanto professora há 21 anos de chão de sala de aula, eu posso te falar que não. A não ser que daqui para frente eles queiram, né, introduzir aí os treinamentos relacionados a isso, mas nós não temos, tá? Temos aí, às vezes, alguns debates, né? Algumas rodas de conversa, mas nós não temos nenhuma formação específica proporcionada pelos nossos superiores relacionados a isso, tá? Nós temos algumas discussões, mas não com foco aí. Se eu quiser me especializar, eu tenho que fazer uma pós-graduação, uma especialização. Então, de cara, eu já tenho aqui um argumento que eu poderia utilizar para problematizar o tema. Outro argumento que eu poderia utilizar seria o ensino tradicional. O ensino tradicional. Como que eu envolvo toda a escola nesse processo de inclusão se eu não tenho uma escola que trabalha esse tema, esse assunto ao longo de todo o ano, de forma efetiva? Como que eu promovo isso? Então, eu posso falar que o ensino tradicional, ele também é um empecilho para que essa escola seja, de fato, um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão. Deu para perceber? Então, eu estou me inspirando nos textos motivadores para tirar elementos aí que vão contribuir para a elaboração do meu texto.
tá? Então vamos lá. É a partir do conceito de diversidade que o jovem aprende a respeitar as diferenças, conviver em harmonia e valorizar mais a si mesmo, sem desmerecer o próximo. Enfim, desenvolve habilidades para se tornar um cidadão capaz de conviver melhor em sociedade. Entretanto, não é tão simples colocar a questão da diversidade na escola em prática. Afinal, isso exige um esforço de toda a comunidade escolar. De novo, né? Fala aí de questões que podem impedir que esse espaço escolar ele seja de fato um espaço de diversidade e inclusão, tá? Então eu tenho ao longo do texto, o que nós temos aqui? Eu tenho ao longo do texto algumas pistas que mostram para mim que esse problema, que esse tema, ele poderia ser problematizado. Tanto que no texto que eu produzi, eu fiz o primeiro parágrafo reforçando o aspecto positivo e o segundo parágrafo eu coloquei uma problemática para que esse tema, para que de fato a escola seja um espaço de inclusão. Tá bom? Então, assim, o próprio texto ele te dá indícios. Tem aluno que fica com muita dificuldade porque o tema é um tema afirmação, né? Ele não é um tema problema. Por exemplo, desafios para garantir que o espaço escolar seja de diversidade e inclusão. Então, o aluno, às vezes, ele tem essa dificuldade de falar assim, Thalita, mas não é um problema explícito, mas você pode problematizar. Você pode falar que aquilo ali não é efetivo, já que não se efetiva, já que, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Bora lá. Vou ler mais um pouco do texto aqui. A diversidade na escola está relacionada à inclusão de todos os alunos nas atividades educativas, tendo em mente a boa convivência e o respeito às diferentes formas de existir no mundo. Ou seja, é interagir de maneira harmônica com pessoas de variados gêneros, religião, classe social, cor, habilidades, naturalidades e etc. Vou ler mais um período, tá? O conceito de diversidade é de extrema importância para o convívio social, pois está ligado à democracia, cultura, representatividade, tolerância e liberdade. Aprender a lidar com o que diferente, aprender a lidar com o que diferente, com o que é diferente, é o primeiro passo para evitar problemas como bullying, discriminação e agressões físicas. Vocês vão ver que no meu texto eu coloquei questões sobre bullying, por exemplo. Eu me inspirei nessa palavra, né, nesse momento aqui, que aqui nesse caso, né, quando eu falei com vocês das consequências, aqui, por exemplo, eu tenho algumas consequências da falta de... Eu tenho algumas consequências de uma escola que não é de fato, que não valoriza a diversidade, que não é inclusiva, né? Que são esses comportamentos discriminatórios, como bullying, agressões físicas, né? Piadas. Então, eu trago isso aqui. Percebeu? Vamos lá, de novo. Percebeu como que eu posso utilizar o texto motivador a meu favor? Você conseguiu perceber isso? Só que no início, no primeiro período, eu já grifei para você vários sinônimos. E eu vou te falar, se o texto motivador, ele trata do tema do tema, né, sobre o qual a banca quer que você fale, sim, o texto motivador trará inúmeros sinônimos para você utilizar ao longo do seu texto. Isso enriquece o vocabulário do seu texto. Isso é muito positivo. Não tenha medo de utilizar esse vocabulário. Não tem problema, não precisa ter medo, tá bom? Agora eu vou passar para o segundo texto. Mas aí você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Aqui, opa, deixa eu voltar aqui com vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho citando, né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, cita o Ministério da Educação, né, que fez essa intervenção na BNCC, para que tenha aí, para que a diversidade, né, ela seja uma competência trabalhada dentro aí da Base Nacional. Então, nós temos algumas observações, alguns repertórios, né, que foram utilizados aqui. Fechamos, galera. Então, fechamos o primeiro texto motivador. Eu sempre gosto muito também de falar da fonte, tá? A fonte costuma ter, gente, vários palavras, vários elementos que podem te ajudar também, tá? Em relação à sua produção textual. Sinônimos. Bora lá. Vamos pro texto 2 agora.
O texto 2, alguns marcos históricos da educação inclusiva no Brasil. O texto 2, ele traz várias leis relacionadas ao tema. Então, o texto 2 traz várias leis. Thalita, eu gostaria de pegar uma lei do texto 2 e citar no meu texto. Você vai citar a lei desde que você não faça cópia. Você poderia citar como uma paráfrase. Presta muita atenção no que eu vou falar com vocês. Você pegar um texto, nosso texto ele tem o quê? Basicamente três repertórios. Um para introdução, um para o desenvolvimento 1 e um para o desenvolvimento 2. Agora, você pega, gostei desse repertório. Gostei desse repertório. E aí você pega diversos repertórios que estão na coletânea de texto e utiliza no seu texto, você mostra que você, de fato, não tem conhecimento sobre aquele assunto. Você está utilizando o texto como o seu foco principal, o seu apoio principal para poder produzir a sua redação. Você não pode fazer isso. Toma cuidado. Mas aí eu poderia, por exemplo, citar a Constituição que está aqui, né? Ela fala um pouquinho do artigo 204, 205. Eu citei esses artigos na minha redação, você vai ver. Então, assim, não tem problema. Aquela página inicial fala que você não deve copiar os textos motivadores, mas você pode se inspirar. Não tem problema, tá? E, inclusive, não fala que se copiar texto motivador, zera. Quando há cópia, aquelas linhas são desconsideradas a título de correção, tá? E o restante do seu texto é corrigido, normalmente, desde que ele configure 20 linhas autorais. Tá bom? Se eu tirar o que foi copiado e deu 18 linhas, eu não vou corrigir, porque o mínimo são 20 linhas. Tá? Então, não é zerado. Isso não está nem no edital e nem naquela página de instrução da sua produção textual. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, de novo, né, eu coloquei o tema aqui só para a gente focar, e aí você tem várias leis relacionadas. Constituição Federal fala um pouquinho, né? Estabelece as bases que garantem o direito à educação inclusiva. Aí você tem os artigos 204, 205. Você tem a Declaração de Salamanca de 94, a Convenção da Guatemala de 99, o PNEE de 2008, Plano Nacional de Educação de 2014 e a Lei da Inclusão de 2015, tá? Aí está disponível em federaçãodaum.org.br, incluir para igualar, tá? Então, bora lá. Vamos para o texto 3. Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filho. Aqui você tem uma tirinha do Armandinho, né? Que fala um pouquinho sobre o que seria de fato esse comportamento que valoriza a diversidade e a inclusão no ambiente educacional, tá? Armazém de texto, Blogspot, né? Tirinha, Armandinho, preconceitos. Tudo bem? Então vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita, empregando a norma culta da língua portuguesa, com extensão entre 15 e 25 linhas. Não, né? Isso daqui é uma proposta de outro concurso. A nossa é 20 e 30, ok? Linhas sobre o tema. Escola como um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão. Elabore seu texto, pautando-o em argumentos. Redija-o de forma coesa e coerente, com tipo textual solicitado, ok? Então, nós temos aí os nossos textos motivadores, nos quais você pode se inspirar para produzir a sua redação, tá ok? Então, vou mostrar para vocês como que eu me inspirei nesses textos motivadores para fazer utilizá-lo, né, para me ajudar na minha produção textual. Eu sei, gente, que são muitas informações, né? Eu sei que a aula é um pouco mais extensa mesmo, são muitas informações. Eu peço que vocês voltem depois, assistam novamente e vão entendendo esse processo de uso de coletânea de texto. Porque, gente, a única certeza que nós temos é você terá um tema e você terá textos motivadores, coletânea de textos.
Essa é a única certeza que nós temos. E 20 a 30 linhas dissertativa argumentativa, aquele básico que está no seu edital. Então, eu preciso que você tenha muita atenção a esse conteúdo e coloque em prática na hora de produzir a sua redação. Eu sempre falo com os meninos, né? Porque um dos grandes medos, né? O maior desafio do estudante é o tema da redação. A gente tem todos os outros aspectos. O tema, né? O que a banca vai me pedir é o maior desafio que nós temos aí. Então, eu sempre falo, lê o tema. Teve dificuldade na leitura do tema, Thalita, eu não entendi. Eu trabalhei alguns temas com os meninos que tinham palavras, por exemplo, eufemismo, né? Valorização da herança africana, trabalho de cuidado. Trabalhei alguns temas que tinham algumas expressões que poderiam causar estranhamento ou dúvida. E eu sempre falo, calma. Os textos motivadores, eles vão te explicar. Só que uma coisa que eu falo com vocês o uso de texto motivador, ele também é técnica e prática. Não ache que você nunca, ou não ache que você, nunca tendo olhado para o texto motivador como um apoio na sua produção textual, que no dia você vai conseguir fazer isso. No dia que é muito mais corrido, mais tensão, né, o cansaço é maior, você vai conseguir fazer isso. Isso é técnica que você aplica antes. Tá? Então, aquela técnica do respirar e do ler os textos motivador com muito cuidado. Depois, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cenário de prova, né? Vou dar as dicas para vocês de como que eu faria, como eu fiz e como eu faria se eu fosse fazer um concurso hoje, contendo, né, a redação. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Bora. Então tá, aí eu tenho um tema, né, no finalzinho, igual eu falei com vocês, ele vem depois, os textos motivadores, e eu coloquei para vocês aqui as técnicas, né, a abordagem aí desses textos motivadores na sua produção textual. Fechou? Então vamos lá, respira que vai dar certo. Essa é a estrutura geral sobre a qual eu falei com vocês ao longo das nossas aulas, né? Aquela estrutura de 9 partes. Por que 9 partes? Eu tenho 3 partes para a introdução, 3 partes para o desenvolvimento e 3 partes para a conclusão. Lembrando que o desenvolvimento são 2 parágrafos, mas é a mesma estrutura. Por isso que eu falo 3 partes, que a estrutura é a mesma, né? Então, vamos lá. No parágrafo de introdução, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o repertório, tá? Exposição do repertório, que é aquela contextualização. Que é contextualizar o tema, né? Eu coloco ali um filme, uma série, um documentário. Para vocês, que é Polícia Penal, eu recomendo mais lei, filósofo, sociólogo, que é o mais recomendado, tá? Então, eu posso colocar ali uma constituição, posso colocar ali algum estatuto, né? Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, então eu poderia colocar aí como repertório. O tema tese é a frase temática que a banca te deu, tá? É a frase temática. Essa frase temática, ela tem que ser citada, essa frase temática, ela tem que ser citada no início, no primeiro parágrafo do seu texto. Aí os meninos sempre têm dúvida. Thalita, eu posso citar a frase temática literalmente, do jeitinho que a banca trouxe para mim? Sim, gente. Inclusive, eu recomendo que você faça isso para você reforçar para a banca que você está desenvolvendo de fato o tema. O que acontece muitas vezes ao citar a frase temática no texto? O menino quer fazer uma paráfrase para não copiar. E na hora de fazer a paráfrase, na hora de escrever a frase temática com outras palavras, o menino começa a desenvolver um monte de coisa. E isso é um problema, né? Porque a banca, ela quer que você fale sobre a escola como um espaço de diversidade e inclusão. É isso que ela quer. E aí a pessoa começa a escrever e a desenvolver. E aí você vai cometer, além de cometer esse erro, que é não citar, né, o tema da forma correta, é desenvolver texto na introdução. Isso é um problema. Você não desenvolve na introdução. Introdução é repertório, ponto. Tema tese, ponto. E depois 2 argumentos, ponto. A introdução, ela é um parecer sobre o que você vai falar.
Eu vou falar sobre isso, a partir disso, desenvolvendo isso daqui. Então, é simplesmente um parecer, né? Introduzir, iniciar ali a sua redação. Você desenvolve no parágrafo de desenvolvimento. Então, esse é um problema. Escreva a frase literalmente, tá? Sem ter que ficar mudando muita coisa. E os dois argumentos que você vai trabalhar. Você pode trabalhar aqui, né? Dois argumentos, duas causas do problema. Causas do problema. Você pode trabalhar aqui um aspecto positivo e um negativo. Um aspecto negativo. Pode ser dois positivos, se você quiser também. Eu não gosto. Por que que eu não gosto? Porque quando você problematiza no parágrafo no desenvolvimento, quando você coloca um problema, você traz a solução no parágrafo de conclusão. Então, eu gosto muito dessa ideia de pelo menos um parágrafo ser uma problematização. Eu acho que isso fica mais interessante para o desenvolvimento do seu texto. E o parágrafo que problematiza, eu recomendo que seja o segundo desenvolvimento. Por que o segundo desenvolvimento? Porque logo em seguida você traz a conclusão. Então é mais interessante a problematização ser no segundo desenvolvimento, tá? Problematização no segundo desenvolvimento. Eu acho melhor, eu acho melhor, né? Você fazer isso aqui, a problematização no segundo desenvolvimento, porque depois você traz a solução aí. Galera, ó, de já muito conteúdo, né? Nós estamos aí chegando a quase 40 minutos de aula, com muito conteúdo bacana para vocês, para te ajudar aí na sua produção textual. Eu já peço, né, para você se inscrever no canal do Vale Concursos, para você deixar o like nos comentários, né, o que você tem achado das nossas aulas. Isso é muito importante para nós. Isso reforça o quanto o nosso conteúdo ele tem te ajudado na sua aprovação, tá? E aí fica também, galera, o nosso aulão de véspera, né? Nós teremos o aulão de véspera aí no sábado anterior à prova. Estaremos aí no Espírito Santo com muita alegria, animadíssimos para uma aula incrível com todos os conteúdos e te ajudar aí nessa reta final, né? Eu já vi aulão de véspera ajudar muitos estudantes a resolver questões no dia da prova. Tá bom? Fica esse convite especial para vocês aí. O sábado anterior à prova, estaremos aí no Espírito Santo. Vai ser um prazer estar com vocês. Gente, estou muito animada. Muito, muito mesmo. Tá? Então vamos continuar aí. Falamos do parágrafo de introdução. Vamos falar um pouquinho do parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento são dois. Aí eu tenho a exposição do argumento. Aí eu tenho, né? O argumento é a causa do problema ou o tópico que você vai utilizar para reforçar o tema, né? Por exemplo, aqui eu estou falando sobre a escola como um espaço para a promoção da diversidade. Eu posso, por exemplo, no primeiro desenvolvimento, reforçar isso. O quanto isso é importante para a formação dos indivíduos, dos jovens, adolescentes, né? Inclusive o texto motivador fala sobre isso. E aí eu poderia, no segundo desenvolvimento, falar que para que isso aconteça de forma plena, existem impasses. Eu posso colocar um impasse. Lembra que eu conversei com vocês sobre o impasse que seria, por exemplo, um ensino tradicional? Então, eu poderia colocar que o ensino tradicional é um fator impeditivo para que a escola se torne, de fato, um espaço que valoriza a diversidade e que forma, né, estudantes para respeitar a diversidade humana aí. Fechamos? Então vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento, né? Depois você coloca um repertório. Assim como você colocou o repertório aqui, você coloca aqui. Lembrando que o repertório do desenvolvimento, o interessante é que ele dialogue com o argumento. Vamos supor que eu fale, por exemplo, de uma escola tradicional. Eu posso trazer aqui como repertório, por exemplo, Paulo Freire, né? O Paulo Freire é pedagogista, ele fala de educação, fica legal. E depois eu faço uma reflexão, tá?
faço um comentário, uma reflexão sobre o que eu acabei de falar. Geralmente, a reflexão trabalha com 2 aspectos. Vocês lembram dos aspectos? Trabalha com evidência e consequência. É a técnica que eu criei para que você faça uma reflexão que tenha uma lógica, até um bom andamento do seu processo argumentativo, tá? O que seria a evidência? A evidência é aquilo que você vê, tá? É aquilo que é óbvio, né? Aquilo que é óbvio. Por exemplo, eu falo da escola tradicional, eu falo do foco em conteúdos como português e matemática. Quando eu faço isso, eu estou reforçando, mostrando para o corretor que, de fato, a escola é tradicional. Isso é evidência, tá vendo, corretor? É evidente. A escola ela tem como foco a abordagem de componentes curriculares, como português e matemática, em detrimento de uma formação para o respeito à diversidade. Certo? E aí, o que eu coloco como consequência? O aumento, isso fomenta o preconceito, né? O aumento do preconceito. Lá no texto eu coloquei até a questão dos casos de bullying, do preconceito, violência física, né? Bullying. Pronto. A reflexão do desenvolvimento é isso. Thalita, eu vou fazer a mesma coisa nos 2 parágrafos de desenvolvimento? Sim, você faz a mesma coisa nos 2 parágrafos de desenvolvimento. O que vai mudar se no primeiro desenvolvimento eu coloquei que, vamos supor que eu estou problematizando, no primeiro desenvolvimento eu coloquei que o ensino tradicional impede esse contexto escolar, no segundo eu coloco, por exemplo, a ausência de formação continuada para que toda a equipe escolar esteja envolvida nisso. Quando eu falo de ausência de formação continuada, eu posso colocar, por exemplo, a falta de oportunidade que os profissionais têm de fazer cursos nessa área, já que nós temos uma sobrecarga de trabalho, né, esses funcionários, esses colaboradores, eles têm uma sobrecarga de trabalho dentro das escolas muito grande. Né, o que não sobra tempo, né, o que não deixa tempo disponível para essa formação continuada. Deu para entender? Isso é evidência. Isso é evidência. Você está me falando algo que é fato. O professor trabalha muito mesmo, a equipe diretiva trabalha muito mesmo, são muitos estudantes, a demanda escolar ela é muito grande. Quais são as consequências disso? Não há essa formação continuada pela equipe e o envolvimento nesse processo, né, de transformação da escola em um espaço inclusivo, ele é comprometido. Tá? Então, a gente tem que pensar nessas questões de evidência e consequência. É uma forma que eu montei, trabalhei com vocês aí, né? Estou só reforçando algo que já foi trabalhado ao longo das aulas com vocês, que é evidência e consequência. Fechou? Parágrafo de desenvolvimento. Tem essa estrutura: exposição do argumento, exposição do repertório e a reflexão, que é dividida em evidência e consequência. E você ainda pode colocar um fechamento depois, tá? Parágrafo de conclusão. Retomada da tese, portanto, ações concretas são necessárias para garantir que a escola seja, de fato, um espaço inclusivo. Possível solução, né? Lembrando que a solução ela tem 3 elementos básicos, que é agente, ação e finalidade. Esses elementos eles te ajudam a produzir uma solução que tem lógica, né? Que tem sentido. Senão o seu texto ele pode ser, a sua proposta ela pode ser uma solução muito vaga, né? E aí o corretor vai lê-la e sentir que, opa, tá faltando alguma coisa aqui. E depois um fechamento. Fechamos? Então a nossa produção textual é essa. Número de linhas, vocês sempre perguntam, né, gente? 5 ou 6 linhas. Aqui, 8 a 10 linhas cada, tá? E o parágrafo de conclusão, ele é mais ou menos do mesmo tamanho da introdução, 5 ou 6 linhas, tá? Lembrando que você investe muito mais no parágrafo de desenvolvimento, porque é onde você, de fato, mostra o seu conhecimento, o aprofundamento
da argumentação em relação ao tema, tá? Por isso que o parágrafo de desenvolvimento ele é maior e, de fato, é bom você investir nele. Ah, Thalita, ficou um pouquinho maior a minha introdução. Ah, Thalita, meu parágrafo de conclusão ficou um pouquinho maior. Não, gente, isso não compromete o desenvolvimento do seu texto. Isso daqui são só números aí para te direcionar, né? Tá? Vamos lá. Aqui de novo, né? Os elementos que eu falei com vocês para vocês retirarem da produção da coletânea de textos para te ajudar aí, tá bom? E produção textual. Essa é a redação que eu fiz com base no tema que foi trazido, escola como um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão. Eu tô mostrando para vocês ele aí, eu sei que ficou pequenininho, mas eu depois dividi em 2 parágrafos um tamanho maior, tá? É só para vocês visualizarem a redação como um todo, tá ok? Em Pedagogia da Autonomia, o pedagogista Paulo Freire defende que a educação deve reconhecer o aluno em sua totalidade, valorizando as diferenças. Aqui, de cara, ó, eu coloquei pedagogia e pedagogista, eu posso colocar filósofo, tá? Só para não ficar igual. Ok? Então, esse daqui é meu repertório. Deixa eu só ir para o tamanho maior, né? Então, aqui eu tenho ó, um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão, tá? Mantendo aquele padrão de redação nota máxima que a OCP, que o IDCAP, ele propõe para o candidato que quer ter um perfil nota máxima na sua redação. Essa daqui é os nossos 2 primeiros parágrafos. Aqui que eu vou destacar os elementos, tá? Vai ficar melhor pra gente, tá maior. Em Pedagogia da Autonomia, o filósofo... Opa... Paulo Freire defende que a educação deve reconhecer o aluno em sua totalidade, valorizando as diferenças. Então, aqui eu tenho um repertório, tá? Repertório, tá bom? Nesse sentido, ao observar o cenário escolar brasileiro, percebe-se que a instituição educacional deve funcionar como um espaço de multiplicidade, diversidade e inclusão. Veja bem, aqui eu tenho o tema tese. Eu escrevi exatamente o tema. Qual que é a diferença aqui? Eu não coloquei escola, eu coloquei instituição educacional. Tá vendo? Aqui tá falando escola. Eu coloquei instituição educacional. Então, ó, de onde que eu tirei instituição educacional, gente? Tirei dos textos motivadores. Então, aqui, ó, eu tenho o tema tese, tá? Bora. Sob esse viés, é necessário refletir sobre 2 aspectos importantes. A diversidade nas escolas como fator essencial para a promoção de um ensino inclusivo. Então, aqui, ó, argumento 1. E a educação tradicional como um entrave para a promoção da diversidade nas instituições. Argumento 2. Então, perceba, o meu primeiro argumento, ele reforça que a escola ela tem que ser esse espaço. O meu segundo argumento já coloca um entrave. O que é entrave, gente? Problema. Meu segundo argumento, ele já coloca um problema, né? Então, vamos lá. Que são os 2 argumentos, tá bom? Que são os 2 argumentos. Ok? Parágrafo de introdução ficou um pouquinho maior, tá, gente? Mas isso, igual eu falei com vocês, isso pode acontecer. Ah, Thalita, ficou muito grande e tal. Pode tirar o conectivo nesse sentido, por exemplo. Ao observar o cenário escolar brasileiro, percebe-se que a instituição educacional, você pode tirar o conectivo, não tem problema, tá? Defende que a educação deve reconhecer o aluno em sua totalidade, valorizando as diferenças, né? Deve reconhecer o aluno em sua totalidade. Pronto. Tira isso aqui. Tira, já diminui o texto, tá?
A princípio, é notório que a presença da multiplicidade nas escolas é essencial para que os estudantes se reconheçam como sujeitos diversos e que valorizam as sujeitos diversos e com identidades próprias. Perceba, isso daqui eu só reforço meu argumento. Aqui, ó. Eu só estou reforçando esse argumento aqui. É necessário refletir. Isso. A diversidade nas escolas como um fator essencial para a promoção de um ensino inclusivo. Então, eu estou reforçando o argumento. Isso aqui é o argumento. Ok? Segundo dados da Unicef, ambientes escolares que valorizam diferenças reduzem conflitos e aumentam o engajamento acadêmico. Então, vamos lá. Coloquei o repertório. O repertório eu coloquei dados da Unicef. Isso aqui é repertório, tá, gente? Daqui até aqui, ó. Repertório. Ok? Agora eu vou trazer a reflexão. Tal teoria evidencia que reconhecer a pluralidade não é apenas compreender a escola como espaço não é apenas um ideal, mas uma prática que melhora o convívio e o aprendizado. Assim, compreender a escola como espaço múltiplo significa permitir que cada aluno encontre pertencimento e respeito. Então eu fiz uma reflexão aqui, ó, tá? Boa demais. Reflexão. Ok? Você pode perceber que ao longo do meu texto eu utilizo os elementos, né, sobre os quais nós falamos lá no início da coletânea de textos, né? Alguns elementos, multiplicidade, utilizando, né, lá do texto motivador, identidades próprias. Então, eu tiro alguns elementos que estão lá para me ajudar a produzir a minha redação, tá? Vamos passar para o nosso a segunda parte do nosso texto aí. Lembrando que eu sempre estou utilizando olhos conectivos, a princípio, segundo, tal teoria, assim, tá bom? Usando os conectivos aí, que vão te ajudar na sua produção textual. Vamos lá para o segundo desenvolvimento. Por outro lado, olha o conectivo de oposição aqui, galera. Oposição. Ok? Conectivo de oposição. Por quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falei sobre um aspecto positivo. No segundo desenvolvimento, eu já trago um aspecto negativo. Por outro lado, no entanto, o porém eu não gosto muito de início de parágrafo, não. No entanto, contudo, tá? Fica legal porque você consegue fazer essa contradição aí, tá? Opa. Perdão, essa oposição. É válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação impede a promoção de um ensino diverso. Nesse contexto, a Constituição Federal de... Opa, aqui é o argumento, né? Deixa eu só destacar o argumento aqui com vocês. Eu reforcei o argumento. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 204 e 205, garante o direito à educação inclusiva no Brasil. Esse é o repertório, lembra? Esse repertório ele está lá no segundo texto motivador. Thalita, tem problema? Não tem problema, desde que você não faça uma cópia literal, tá? Tem uma dica que eu sempre passo para os meninos que é: o seu melhor parágrafo de desenvolvimento tem que ser o primeiro. Então, se eu tenho um repertório autoral, se eu tenho uma reflexão bacana, é o primeiro desenvolvimento, tá? Geralmente o corretor ele foca em introdução, primeiro desenvolvimento. Se você fez muito bem o primeiro desenvolvimento, o segundo ele já passa o olho um pouco mais rápido, até porque ele tem que ganhar tempo. E na conclusão, ele foca os elementos, se você colocou ou não, tá? Então, é uma técnica que eu sempre passo. O primeiro desenvolvimento, ele é o parágrafo em que você vai escrever melhor, tá? O primeiro desenvolvimento. No entanto, o ensino nas escolas é extremamente conteudista, lembra que eu falei? Em detrimento do aprendizado de temas transversais, como empatia e respeito. Consequentemente, olha as consequências. Esse espaço educativo torna-se palco para casos de preconceito e bullying. Olha, o bullying eu tirei de lá. Eu me inspirei naquele trechinho que nós temos lá, tá?
Assim, para garantir que as instituições educadoras sejam ambientes de inclusão, é imprescindível combater a falha da educação. Isso aqui é reflexão. Opa, pera. Vamos lá. Estamos aqui. Agora aqui, ó, eu vou marcar reflexão, tá? Vou colocar uma canetinha diferente aqui. Até aqui. Isso aqui é reflexão. Coloquei a evidência, que eu falei do ensino conteudista, e coloquei a consequência, que é o aumento da violência, tá? Evidência e consequência. Técnica minha que eu criei para te ajudar aí na produção textual. Portanto, ações concretas são necessárias para garantir que as escolas promovam a inclusão. Retomada da tese. Retomada da tese. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições, adote práticas pedagógicas que valorizem identidades diversas, como projetos culturais e rodas de diálogo, ao longo de todo o ano letivo. Então, vamos lá? Essa daqui é a nossa solução, né? Deixa eu marcar a solução. E aí eu vou mostrar para vocês os elementos aqui, tá? Marcar a solução. E eu vou mostrar para vocês os elementos. Ok? Aqui eu tenho o agente. Instituições também é agente, tá? Adote é a ação. E... Ah, tá. Assim, a valorização. Eu coloquei a finalidade junto com a solução, junto com o agente e a ação. A finalidade seria o meu fechamento também. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei a finalidade e o fechamento sendo uma coisa só? Porque o texto está ficando muito grande. Né? A gente vai escrevendo e esquece aí do número de linhas. E eu tenho uma noção de se cabe ou não em 30 linhas, dentro daquele perfil de letra pequena, né, gente? E aí estava ficando muito grande. Por isso que eu coloquei o fechamento e a finalidade junto, uma coisa só. Tem problema? Não, não tem problema. Se eu fiz é porque não tem problema, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui só para vocês saberem, ó. Daqui. Opa, deixa eu voltar aqui com vocês, gente. Daqui até aqui a minha finalidade. Assim, a valorização das diferenças proposta por Paulo Freire será a realidade nas escolas do Brasil. Então, eu retomei meu repertório de introdução, tá? Olha que legal. Repertório de introdução, trabalhei isso com vocês. Retomar repertório de introdução. Fica muito bom. Thalita, não sei retomar, não tem problema. Assim, a valorização das diferenças será uma realidade nas escolas do Brasil. Pronto, tá? Finalidade e fechamento. Ok? Então, finalidade e fechamento. Então, tá aí, né? Uma redação perfil nota máxima, né? Perfil e decap, com todos os elementos necessários para que você consiga produzir essa redação que a banca espera de você, tá? Falar um pouquinho com vocês sobre contexto de prova, tá bom? Quando você chegar, a primeira coisa que você faz, gestão do tempo é muito importante, então eu sempre dou essa dica. Chegou para você fazer a prova, a primeira coisa que você faz é abrir na redação. Leia o tema, leia os textos motivadores e já cria ali o seu projeto de texto. O que é o projeto de texto? Aqueles elementos que você vai colocar ali no seu texto. Já destaca sinônimos, tá bom? Fechou. Faz o seu rascunho. Gente, o rascunho, ele tem que ser fiel à versão final da redação. Quantas vezes eu vejo um aluno fazendo rascunho bem rasurado? Acho que rascunho significa rasura, né? Bem rasurado. E no rascunho, por exemplo, dá 30 linhas. Ele vai passar a limpo, dá 26,
ou dá 32 linhas. Então, faça o rascunho conforme a sua versão final. Errou, dá um traço em cima, estou falando no rascunho, e escreve em cima. Porque se você escreve em cima da palavra que você errou, em cima que eu falo, né? Acima da palavra que você errou, você consegue ter uma percepção do tamanho do texto que vai ficar na folha final de redação, tá? Então, faça o seu rascunho, distancie-se um pouco do rascunho, dê uma distância entre o rascunho e a versão final. Vai fazer umas questões de direito, porque às vezes as próprias questões de direito elas podem te inspirar a colocar algum elemento a mais na sua redação. Fez ali umas questões de direito, né? 20 questões, 10 questões, volta. Você é o seu primeiro corretor. Faça uma leitura cuidadosa do seu rascunho e sempre reforço, não altera muita coisa, porque senão você vai se embolar. Na produção textual, os elementos eles estão totalmente conectados entre si. Então, às vezes, você altera o repertório e tem que mudar alguma coisa embaixo, ou deveria mudar e não altera, vai perder nota por outro aspecto. Então, toma muito cuidado quando você for fazer essa primeira revisão no seu texto, né? Você é o seu primeiro corretor. Então, faça essa leitura cuidadosa, marcando ali os possíveis desvios. Fez a leitura cuidadosa, passa a redação a limpo. Terminou a sua redação, você sabe que o tempo que sobrou, ele é o tempo que você tem disponível para resolver as questões objetivas e preencher o gabarito. Então, você consegue falar para o seu cérebro assim, olha, a redação, 40 pontos, eu já entreguei, já está aqui. Agora eu vou fazer as questões objetivas com muito cuidado e depois destinar parte do meu tempo ao preenchimento do gabarito, tá? Então, essa é a dinâmica do dia de prova que eu recomendo aos alunos. A primeira coisa, o rascunho da sua produção textual, tá? Até porque muitos alunos já vão, né, com alguns repertórios meio coringa, né, Constituição, artigo 6º. Então, quando você já pega a redação e já coloca ali os elementos, tudo que vem à sua cabeça, você tem certeza que você não vai ficar sem aqueles elementos para sua produção textual, né? Diferente se você pegar a prova objetiva e começar a resolver, pode ser que você esqueça algum elemento importante aí. Então, o que eu recomendo que os alunos eles tragam essa rotina de prova para a produção textual, tá bom? Então, de novo, né, o objetivo dessa aula foi, eu espero que você tenha entendido, né, e eu acredito que eu alcancei esse objetivo, foi trabalhar com vocês coletânea de textos, e vocês entenderem como que se utiliza, como que se inspira na coletânea de textos para produzir a sua redação. Até porque a coletânea de textos é a única certeza que nós temos que estará lá, de fato, na prova e que vai falar, te explicar um pouco do tema da redação, tá bom? E aí fica, gente, o meu muito obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção, né, por estar aí comigo, 1 hora de aula, né? E nós aí estamos finalizando esse nosso momento, esse nosso Vale Tudo Polícia Penal do Espírito Santo. Eu espero, de fato, que as minhas aulas tenham contribuído muito para que vocês consigam produzir uma excelente redação e façam uma excelente prova. Muito obrigada e sucesso, futuros policiais penais do Espírito Santo.